Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para a gente falar do Palmeiras. Palmeiras que pode aí garantir a classificação nesta partida contra o Cerro Porteño. Na tela você vê aí, ó, entenda o que é preciso para o Palmeiras garantir classificação na Libertadores contra o Cerro Porteño. Palmeiras vencendo o Cerro Porteño já encaminha aí a classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Palmeiras que vem numa sequência aí jogando fora de casas, depois dessa partida volta a jogar no Allianz Parque. Vamos aí trazer os comentaristas elogiando o Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago mais notícias do Palmeiras. É difícil. Agora, o Abel, aí ele fala mais que deve, ele é chato pra caramba nas entrevistas dele, mas ele falou uma coisa que tá certa. Ele falou, se isso aí fosse uma pista de corrida, o carro não fazia curva. Porque a pista tá horrível, o gramado tá horrível no estádio de Brasília. É um belíssimo estádio, mas o gramado tá horrível. Então, teve esse lance ali que o argentino, o lateral direito, salvou. Aí uma defesa do Léo Jardim espetacular. E agora vem o lance. Falha. Aí a falha. O cara ficou sem saber. Sabe o que é isso? Tem hora que tem que dar uma rifada na bola, gente. Dá uma rifada na bola. Saiu apertado e entregou. O Palmeiras tá na liderança. O Você viu o Moura posicionamento falhou. dos três jogadores do Palmeiras onde é que estavam? Eles vão dar o bote, cara. Então por que eu tenho que sair ali porque agora eu tenho que sair jogando? Mas quem tem que dar toquinho aqui pra dar Você um sabe toquinho que ali? o chutão é uma tática? Se os caras estão marcando em cima uma pressão, eu dou o chutão lá na frente do jogador que cabeceia mal pra poder eu ganhar a segunda bola. Eu posso perder a primeira e ganhar a segunda bola. Eu faço Bater e sair. Sai e abafa. Mas dizem sai que e hoje não abafa, pode, cara. que isso é quebrar o jogo. Que bater a bola pra frente é quebrar o jogo. Quebrar jogo. Essa coisa de você ficar saindo assim, você mata o torcedor do coração. Aliás, queria só dizer uma coisa. Olha como é que tá o jogador de Palmeiras lá, olha só. Dá uma olhada dos três ali, como eles Olha estão. como é que eles estão lá. Mas não é só, Olha ali, não é ó. só a marcação na frente, não. Isso, o Abel por isso tantas vitórias do time do Palmeiras. Mas pra que sair desse jeito, pra quê? Mas qual foi a tática do Palmeiras? Sabendo que o Vasco ia fazer isso, esperou a saída e no momento saiu. E num Pressionou. Abafou. E num campo o Palmeiras ruim. tomou só 3 gols até agora, hein? Que No campo dificulta ruim. mais ainda. É importante dizer isso, tomou só 3 gols até agora o Palmeiras. E sempre toma poucos gols o Palmeiras. Toma pouco gol. Toma pouco gol. Bem organizado. É a coisa, né, Galvão? É tudo modismo. Goleiro tem que sair jogando. Cara, na Alemanha só o Neuer sabe sair jogando. O resto não sai. E aí nós botamos regra no Brasil. Se tu não sair jogando com goleiro, tu tá antiquado. É antiquado, tá atrasado, o Ultrapassado. futebol tá ultrapassado. Literalmente com isso. É uma tática também. Se eu tenho 3 atacantes do time adversário, muitos bons, que podem dar o risco, eu tenho que fazer saltar o meio de campo dos caras para depois pressionar lá na frente. Que nem o Luxemburgo falou, disputa de cabeça. Eu tenho um atacante bom, tenho um cara rápido. Pra botar em cima do cara que nosso cabeceia bem e o cara deles que é mais ou menos, pra poder disputar O a segunda futebol bola. não pode só isso ou aquilo. No futebol você pode tudo. Pode tudo. Se você quiser marcar lá em cima, você marcar aqui. Se você quiser dar um chutão que faz sentido pra você, faz o chutão. Se você quiser sair jogando porque faz sentido, tenta sair jogando. Então não tem Casa. o certo, o errado, só isso ou só aquilo. Casão. Esse é um problema que tem aqui no Brasil, que o Dunga falou perfeitamente. Tem uma coisa aqui Eu no acho Brasil que aqui, que qualquer tá coisa que você acontecendo. faça diferente do que a moda diz, eles te chamam de Tem uma ultrapassado. coisa no Muita Brasil. regra hoje, Ei, Galvão. muita regra. Galvão, aqui Muito tem uma chato. coisa no Brasil que o pessoal usa muito. Espelhar time. Vou espelhar, não tem que espelhar time. O treinador bom é aquele que olha para o adversário em 4-3-3, eu vou neutralizar em 4-3-3 sem eu precisar de mudar meu time no esquema tático. Eu tenho a obrigação de pegar o meu 4-4-2 e funcionar em cima do 4-3-3 para eu inibir o cara e usar a fragilidade dele. Não é espelhar o jogo. Eu não posso botar meu time joga no 4-4-2, outro 4-3-3, eu tenho que mudar para o 4-3-3 Explica pro porque... telespectador em casa o que é espelhar o jogo.
Espelhar jogo é você botar 4-3-3, eu tenho obrigado do outro lado botar 4-3-3. Ah, botar espelhar o jogo, botar a mesma coisa. Vai fazer a Não, mesma eu coisa. tenho que- Fazer a mesma Montar coisa. taticamente o mesmo jeito. Então eu tenho que botar o seguinte, 3-5-2, tá certo? Bora jogar 3-5-2 contra mim, sabe o que eu faço? Eu coloco três atacantes, um aberto na direita, um aberto na esquerda Fica contando, e um por não, dentro. rapaz. Por Depois quê? todo mundo vai saber o que você faz. O quê? Fica contando Não tem assim, problema, eu não. não tô mais como técnico. Então, eu boto um na direita, um na esquerda e outro de esquerda. Sabe por quê? Quando você bota três zagueiros, já tem que ter 2 atacantes, para 2 marcares e um sobrar. Quando você bota 3 atacantes, você acabou a sobra. Qualquer chutão, um contra-ataque ou uma jogada de gol perigosa. Porque você abre a zaga, não tem sobra. Então, quer dizer, esse negócio de espelhar comigo não funciona. Isso que o Casagrande falou, eu dei uma entrevista quando eu era treinador da seleção brasileira e falaram que eu não estava no mundo moderno. Que eu falei, eu adorava o futebol brasileiro quando tinha a escola do Luxemburgo, a do Zagallo, do Parreira, do Filipão, a do Abel, a do Muricy, a do Tele. E eles se confrontavam e ver qual era o melhor. Claro. E um tentava neutralizar o outro, as melhores características do seu jogador. Não, mas agora se tu não jogar com o goleiro saindo jogando, tu tá fora do mercado. E aí o cara, e o bom treinador não é aquele que fala muito, não, é aquele que o jogador entende. Não adianta o cara falar palavras difíceis, que é uma realidade, muitos dos nossos jogadores não tiveram tempo de estudar, certas palavras não tem o porquê, né? Marcação alta, vamos pressionar. Só mudou a nomenclatura, mas o futebol continua mesmo, tá? É verdade. É uma bola, 11 para 11, tu tem O que que tá superar o acontecendo ali é a adversário, mesma coisa, tem que muda. fazer um gol mais. E a outra coisa que eu não gosto no futebol brasileiro, que os caras falam assim, não, mas fez um gol de sorte e ganhou. Não, ele foi melhor. Mas eu não gosto do jeito que ele joga. Não, tudo bem. Eu vi um cara, mas ele joga só por uma bola. Bom, se ele jogou por uma bola e fez o gol, ele fez o serviço dele. Foi o que queria fazer. Dias Você fez tá na falando final que do não Paulista. gosta? Exatamente. Quer saber uma coisa que eu não gosto mesmo? É esse tal do VAR. Isso tá me enlouquecendo, cara. O Arnaldo tem razão. O Arnaldo, eles vão acabar com o futebol. Eu cheguei à conclusão, por exemplo, que bandeirinha não precisa mais. Porque o cara está completamente impedido. Aí faz o lançamento. Bandeirinha viu que está impedido. E deixa ele na linha de fundo, fazer o cruzamento, o outro cabeceia para saber se a bola vai para fora. Se vai entrar, eu perguntei para Do Palmeiras para cima do Vasco, Vitor Roque, 13 jogos já, 10 como titular. Esse primeiro gol saindo ontem 19 finalizações e 6 finalizações certas. O primeiro válido, né? Já teve gols aí anulados, mas ontem foi para conta do Vitor Roque. E a gente tem falado muito, né, Fernando, desde que ele voltou ao Brasil, desde que ele veio ao Palmeiras, encaixando também outras grandes peças que o Palmeiras ainda tem para ajustar, como o Paulinho, enfim. A expectativa é que o Vitor seja ainda mais potencializado com o trabalho do Abel, que a gente também já tem visto encontrar soluções e, mais uma vez, trazer força para esse elenco, enfim. A expectativa é sempre muito alta com o Vitor Roque, né? Embora tenha levado um tempinho para sair esse primeiro gol. Até pelo montante que o Palmeiras, né, desembolsou para contratar o Vitor Roque. Isso gera uma expectativa, gera uma pressão, ele falou sobre isso. Saiu um peso das costas depois desse gol. Importante a gente ressaltar que o Vitor Roque já vinha jogando bem, né, já teve gols anulados e assim, ele não teve grandes chances desperdiçadas. Não era esse o caso, né? O Palmeiras nem estava conseguindo ainda acioná-lo tanto assim. E aí faz parte de um reforço que chegou, que está se ambientando, que está se adaptando a um novo contexto, a um coletivo diferente, os companheiros também, né, começando a criar esse entrosamento. E ontem ele recebeu um presentaço, né? Recebeu um presentaço numa falha, né, esdrúxula na saída de bola ali do Vasco. Né, Léo Jardim, principalmente o Hugo Moura, pressionado, né, ali é pra zerar. Né, tá pressionado, não tem pra onde, né, sair tocando. E você não tinha nenhuma linha de passe ali. Foi uma série bem esquisita do Vasco. Que não foi algo assim que você tem uma linha de passe pra sair jogando curto. Né, foi um erro, de fato, letal. Se você erra ali, você toma o gol. E aí o Estevão, né, olha lá, pressiona o Richard Rios, o Hugo Moura perde, né, e o Vitor Roque acaba marcando. É importante lembrar, o Hugo Moura dos volantes do Vasco, ele é o mais confiável. Só que ele é um jogador de marcação. Ele é um jogador que carrega piano, que faz cobertura, que é incansável. Operário. É esse cara para equilibrar meio campo, camisa 5-5. Ele não é o jogador para iniciar jogo, para trocar passe, para controlar o meio campo. Né? Inclusive,
Acho que essa é uma necessidade que o Vasco tem em um possível cenário do Diniz sendo o novo técnico do Vasco. Primeiro, vai ter saída curta, isso é negociável, a convicção da filosofia do Diniz, que você sai jogando desde o seu campo defensivo, e o Hugo Moura vai precisar trabalhar muito para evoluir nesse sentido. Ontem, inclusive, já surgiu essa discussão, né, Fernando? Sim. Que isso seria uma coisa muito característica de Diniz, essa saída de toques mais próximos, né? E aí... Por isso que a gente está falando aqui a semana passada inteira que eu ainda não enxergo esse elenco compatível com a ideia dele. Se ele receber reforços, isso pode ser modificado. Obviamente, você tem algo básico no futebol, que é treino, repetição. E aí o atleta pode melhorar nesse sentido. E, obviamente, uma saída do Diniz vai ter uma organização maior, uma estrutura maior e mais opções de passe. Então, o Vasco, mais uma vez, entregou um resultado. Acho que o Palmeiras jogou pro gasto, não foi uma grande atuação no Palmeiras. Apesar do Flaco Lopes ter perdido a oportunidade ali no segundo tempo, o Palmeiras ele foi cirúrgico quando ele aproveitou a oportunidade claríssima com um gol aberto. E aí consegue uma vitória, mérito, é líder do campeonato. O que a gente está falando do Abel encontrar, né, aos poucos o Palmeiras ideal, isso está acontecendo. Mas o Vasco não fez um jogo ruim não, viu? Eu sei que o torcedor... primeiro tempo, principalmente, né? Para a diferença, eu achava que o Palmeiras chegaria até com mais controle do jogo. No primeiro tempo, em um cenário que não tinha Coutinho, não tinha Verratti, né, o Felipe ele acabou postando um time mais rápido, né, com o Lloyd ali, com o Ryan, um time com mais pegada, Nuno Moreira. E foi perigoso, né? Buscando um pouco mais o contra-ataque. Desculpa até te interromper, Fer, mas é o que tem sido recorrente nesse jogo do Vasco, sim, né? É um time que alterna muito momentos. O Carille chegou a falar em algum momento nesses últimos jogos, né, em que ele dirigiu a equipe, que era isso, não conseguia ser constante dentro dos jogos, nem dentro da campanha toda, enfim. E ontem acho que é muito esse cenário. Faz um bom primeiro tempo, no segundo já cai, já não tem mais a mesma pegada até, o time sente fisicamente muitas vezes. Então, é o que tem sido essa tônica do Vasco, né? Isso é crônico. Qualquer pessoa que acompanha o Vasco, e a gente acompanha e vê, sabe que é um time que oscila muito dentro de uma partida. Teve a chance de fazer 1-0 no finalzinho do primeiro tempo com a bola com o João Vitor, que o Giai consegue tirar, né, em cima da linha. Né, competiu, né, mas esbarrou nas suas limitações e mais uma vez em erros, né? O Vasco erra muito, o Vasco cede muitas oportunidades para os seus adversários. Ou por desorganização, de um legado, de um trabalho ruim do Carille, ou às vezes individualmente. Foi o que aconteceu ontem ali, principalmente na saída do Hugo Moura. E tem uma situação que a direção do Vasco já passou da hora de resolver, que é a parte física. O Vasco tem um problema que ele não consegue ser competitivo, ele não consegue ser intenso, ele não consegue manter um ritmo alto que é inegociável dentro do futebol atual, em 2025, nos 90 minutos. Ele cai sempre de ritmo no segundo tempo. Isso aconteceu ontem mais uma vez. E aí você tem uma preparação física que tem que ser questionada, principalmente do ano passado para cá, e o perfil dos jogadores que a direção está contratando. São jogadores, né, que não conseguem trazer essa energia. Hoje o Vasco precisa de jogador saudável, intenso e bom para qualificar. E precisa de uma definição também, né? O Vasco precisa de muitas definições, política, administrativa, mas principalmente adiantar a questão no treinador, né? A gente sabe que o desejo é o Diniz, tem uma parte financeira, mas eu acho que o quanto antes, quanto mais tempo o Diniz tiver, ainda mais com um cenário ali de Super Mundial, né, dessa pausa, melhor para ele trabalhar, para ele repetir, para ele tentar organizar essa equipe. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras que entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores. Hoje é só sofá. Hoje é só sofá para os torcedores, só assistindo aí os jogos de hoje. E o Palmeiras segue líder, né? Segue líder tanto do Brasileiro como do seu grupo na Libertadores. Palmeiras não vê ninguém à sua frente. Um ótimo início do ano aí do time do técnico Abel Ferreira. Vamos ver como vai ser essa partida contra o Cerro Porteño. Durante o dia eu vou estar trazendo mais vídeos aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.